this computer. Olá, consciência! Como vai você? Meu nome é Mário Jorge, estou sempre aqui trazendo ideias referentes à realidade virtual, à simulação, baseada nas ideias de Tom Campbell, que sejam úteis para você. E todas as terças estamos aqui também com a companhia do Zeca Werneck, que também é um militante nesta mesma área de expansão da consciência e de conscientização sobre esta realidade ser um jogo, né, ser um videogame, e sobre nosso papel como avatar e personagem experimentando esta realidade. E a gente vai trazer aqui para vocês hoje, a gente tem falado vários tópicos, já estamos aí há várias semanas, desde do fim de novembro, né? Começo de Já tem dezembro. uns... por aí. E então, toda terça-feira, sempre às 20 horas aqui, com exceção dos 2 dias que foram Ano Novo e Natal, que a gente adiantou para segunda, para não atrapalhar o feriado da turma. E a gente sempre trazendo temas, né, sobre esta realidade como um videogame e como você usar isso a seu favor, compreendendo esta metáfora que tem um fundo real, né? E como isso pode contribuir com vários temas, você compreender quais são as regras do jogo. E hoje a ideia aqui é trazer quais são os benefícios também, porque a gente falou muito sobre as regras, né? Vários pontos do funcionamento para que você, nos vídeos anteriores, para que você possa se beneficiar do que fazer, de como encarar, né? De como lidar com as coisas, compreendendo desta forma de que isto é como se fosse um videogame, vida, né? Hoje a ideia é, então, falar de alguns tópicos de benefícios. O que é que você ganha com isso? Porque de nada adiantaria fazer tudo isso se você não se beneficiasse de alguma forma. E a ideia nossa aqui é compartilhar com vocês essas coisas e te dar um estímulo a mais hoje com esses benefícios para que você continue aí buscando autoconhecimento, buscando compreender esse ponto de vista muito amplo, muito positivo da realidade como sendo um videogame. Se quiser fazer uma abertura complementar aí, Zeca, por favor, antes de a gente começar a listar aqui os tópicos. Vamos embora, vamos fazer. E boa tarde aí para todos. Assim, tem inúmeras vantagens, né? Hoje o Mário já fez uma lista, mas eu acho que eu posso resumir aqui em menos drama e mais estratégia. A gente tem uma tendência a dramatizar muito, né? Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer menos drama e traçar estratégias para a nossa própria vida, né? Legal, legal. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro tópico aqui. E eu listei, né, numa ordem, tem algum grau de importância, mas não necessariamente, né? Não é vai ser mais importante uma coisa para uns que alguma coisa para outros, ok? Então, listei numa determinada ordem. A primeira delas que eu apontei aqui é a questão da superação do medo da morte, né? A gente é um dos maiores medos do ser humano, né? E quando a gente percebe que a realidade física, ou que parece física, é apenas uma parte de uma realidade maior e que tudo é virtual, tanto aqui como lá, a gente acaba entendendo que a nossa verdadeira essência não é o corpo físico, mas sim a consciência que o pilota, alguns diriam habita, né? Isso oferece um alívio do medo do desconhecido que a morte representa. É o maior medo do maior desconhecido, permitindo que se veja a transição como uma continuidade em vez de um fim. Então, esse é o ponto. Zeca, se quiser A gente, extrapolar um a gente pouco. tem, a gente tem falado muito de medo, né, e de morte, que acho que é a origem, né, do medo, né? Essa nossa ignorância sobre o que nós somos e de onde viemos e para onde vamos. Então, a nossa mente se encarrega de criar um monte de fantasia. Os nossos colegas de jogo, mais ainda, né? Então, a gente vê uma série de teorias, né? Como a gente falou da outra vez.
Uhum. e isso acaba criando até um pavor, né, de se falar desse assunto, né, um certo tabu, uma coisa que as pessoas não querem muito ouvir qualquer coisa que vá deixar elas assustadas. Mas, na verdade, a gente tem que entender a realidade para perder esse medo. E quando você entende que você está no jogo, você passa a ser o jogador e não aquele que está dentro do jogo, né? Então, quando você é o jogador, o jogo acaba, mas o jogador continua, né? Você cria essa nova perspectiva na, na sua maneira de encarar a vida e isso facilita muito. Então, essa é apenas uma das vantagens, né? Uma grande vantagem, porque a gente, aqui no planeta, né, acho que a gente tem algumas. A gente já falou de fases do jogo, né, mas uma outra maneira de falar dessas fases é falar que a gente inicia esse jogo quase sempre com muito medo. E, à medida que a gente vai ganhando conhecimento, a gente pode sair desse medo para a confiança, né? Você ter realmente confiança de que nada de mal irá acontecer com você nunca, independente do que acontece no físico. Mas se você não é o físico e o físico não tem como atingir o que você é, não tem por que ter medo. Você simplesmente está participando de um jogo. E esse jogo pode até terminar, como todo jogo tem um fim. Mas isso não quer dizer que é o fim do jogador, né? Então, isso é uma maneira de você olhar para a vida e ganhar confiança em tudo que está acontecendo, de uma maneira que você encare isso sempre como uma parte do jogo que está te trazendo alguma coisa de positivo, né? Esse é uma transição que eu considero muito importante, porque a maioria das pessoas ela ou tem muito medo, ou finge que não tem, porque não quer nem olhar para esse medo, mas, na realidade, a gente vai ter que passar pelo medo, olhar para ele e superar ele, né? E assim superar outros medos que são derivados desse medo inicial, que é o próprio medo da morte, né? Quer completar aí, Mário? Eu acho que está perfeito a sua colocação aí. A gente cada dia mais parece que concorda mais. Isso não é porque a gente está combinando antes, é porque a gente está caminhando Não numa tem, mesma não tem direção combinação. de compreensão. Não, É, graças a Deus não tem. Já imaginou se precisasse arrumar tempo para a gente combinar alguma coisa? A gente estava realmente frito, né? A gente mal é, arruma e faz esse é, esforço por você para compartilhar aqui todas as terças este bate-papo. Então não sobra é. nenhum tempo para combinar. Não dá tempo, não A dá gente, a tempo. gente tem uma afinidade natural que vem de É, ter compreensões muito próximas do funcionamento da realidade, e isso já é é, bem legal e é o bastante, né? E mesmo que a gente sim, tenha algum desacordo aqui e ali, a gente não tem obrigação de concordar em 100% dos claro, pontos, né? Mas a gente tem uma afinidade exatamente. muito grande e isso torna o nosso bate-papo fácil de levar, né? E Uhum. então, realmente essa questão, a gente teve a oportunidade de falar da última vez, é, você comentou que a gente comentou sobre o medo dessas questões todas que as pessoas vêm contar coisas negativas e as pessoas se tornam vítimas, né? Tem aquela sensação de vitimismo e às vezes são conspirações locais, né? Que podem até existir em algum grau porque pessoas de má índole estão por aí e às vezes Sim, as ideias das conspirações vão espiralando, né? E as pessoas chegam a qualquer coisa, inclusive a conspirações intergalácticas e interrealidades, né? Então, tem gente que está sendo vítima não só aqui nesta realidade, como dizendo que você é vítima em outras realidades, né? Então, você sai daqui pensando que vai ficar livre, chega lá e encontra o seu algoz do outro lado para continuar te perseguindo. É um absurdo gigantesco, total, assim, sim. não tenho adjetivos para nenhum que vale a pena usar aqui, né? Os adjetivos eu tenho É, muitos, mas acho que as pessoas não iam melhor não gostar, usar. É, não iam gostar melhor deles. não usar.
Então, e antigamente eu acreditava assim, de uma forma mais simples, né? Acreditava não, eu tinha uma sensação de que o maior medo era o medo da morte, em especial muitos tinham medo da morte por conta também de eventualmente sobreviver à morte e do que vai encontrar do outro lado, né? Às vezes é porque o cara fica tranquilo de saber que morre e acaba, então ele se agarra a essa nova crença de que morre e acaba, porque ele não está correndo o risco de ir para um inferno mais quente que o nosso anda por aqui. Né? Mas, em vez disso, além de tudo, agora tem essas conspirações interdimensionais, né? Esses Sim. pregadores da conspiração interdimensional. Mas é isso aí. Então, este é o maior, o mais básico, o que mais nos incomoda, e como você falou, a gente evita muito de falar sobre isso, né? Muitos evitam, né? Quando na verdade não é uma questão por morbidez, né? Como você também pontuou, não usando a mesma palavra, mas para você estar tranquilo, né? Você se tranquilizar e mais. Quando a gente olha de um ponto de vista do final, né, para cá, a gente tem uma estabilidade maior em perceber o que são realmente os nossos valores e o que é realmente importante. Porque o importante da vida é quando chegar lá no último momento, seja quando for, a gente está bem com a gente mesmo porque fez o cachorro que devia. Se você chega no último minuto e alguém te diz, você está na cama do hospital, e fala, olha, é mais algumas horas, e você fala, puxa, mas eu não pude fazer nada. Bom, sinto muito, não pôde e não vai dar mais. Então, pensar de um ponto de vista mais amplo, de um ponto final da história do seu avatar, vai ter um suporte extra de focar você para ir buscar aquelas coisas que realmente são importantes, para que você gaste energia, esforço, tempo e coração, paixão com elas, né? E não se sinta depois roubado de tempo. Você jogou seu tempo fora a vida inteira e aí quando descobre que está à beira da morte, não dá mais tempo de fazer nada. Aí não dá mesmo. Aí resta esperar a próxima oportunidade, se você pelo menos tiver essa consciência de que isto é um videogame e que outros personagens virão, pelo menos você vai ter o consolo de que se não aproveitou Começar de bem novo. esta, né, É. tentar Começar de aproveitar novo. a próxima. Então é isso. O outro ponto interessante da gente trazer para a conversa também é a ampliação da perspectiva, né? Considerar a realidade como um espaço virtual nos encoraja a ver nossas vidas como parte de um jogo cósmico, um jogo maior, né? Isso amplia o nosso campo de visão, fazendo com que avaliemos as nossas vidas com um olhar menos limitado, o que pode nos abrir novas possibilidades e escolhas que antes não seriam consideradas. Quando você está naquela visão micro, você está no meio da floresta, você vê aquele monte de folha, mas não vê árvore nenhuma, porque é muito denso, né? E quando você começa a ter esse tipo de visão sobre a natureza da realidade, que a nossa pode ser um pedacinho de uma realidade maior, e que nós podemos ser algo muito maior do que o que parece à primeira vista, pensando que é apenas um personagem, um corpo, né, você adquire uma visão mais ampla. E isso diminui o impacto das coisas. Se as coisas são eventualmente boas, mas muitas vezes negativas aqui, elas não são tão importantes quando você pensa que aqui é a única coisa que tem, né? Então, essa questão de ampliar a sua perspectiva, a sua visão do que é a sua vida, do que é a sua experiência, é muito importante. Ótimo ponto, porque, na verdade, esse jogo ele tem um objetivo, né? E é importante que a gente coloque esse objetivo no nosso dia a dia e não deixar para depois. Então, é uma busca de propósito, né? A gente tem um propósito aqui. E você gamificar, né? Eu acho que eu já falei essa palavra aqui, né? Você transformar em jogo, né? De game, né? Da palavra jogo em inglês, essa expressão gamificar, você gamificar a tua vida, você coloca um propósito, porque esse jogo ele tem regras e tem objetivo. O nosso objetivo é sair melhor do que a gente entrou aqui, né? A gente está aqui e se a gente não sair diferente do que a gente chegou aqui, para melhor, né, de preferência, né, a gente terá apenas perdido tempo, né? Então, você criando um objetivo, você passa a ir atrás daquele objetivo todos os momentos da sua vida, independente dos objetivos físicos que você também tem. Uma coisa não anula o outro.
Pelo contrário, elas se integram, né? Então, esse jogo ele tem um objetivo claro e você pode fazer com que esse objetivo seja alcançado, né, de uma maneira mais eficaz. E aí você, olhando para a tua vida dessa maneira, você não perde nada do que está acontecendo na tua vida. Você passa a usar tudo o que está acontecendo para chegar naquele objetivo. E esse objetivo é a nossa evolução, mas também tem um objetivo de transformar o teu avatar, né? A gente tem esse aparelho, que é um aparelho bioenergético, que ele pode ser melhor aproveitado, né? Se a gente cuidar melhor dele. Então, todas essas nuances desse jogo fazem que o teu avatar se torne mais capacitado de acessar energias de frequência mais alta. Isso também é uma coisa tecnológica, científica, não é uma coisa mística e espiritual, que também pode ser encarado dessa maneira. Mas você olhando o aparelho, né, que a gente tem, que é o corpo e mente, né, que é o avatar que nós temos, você seguindo as regras desse jogo, esse aparelho se torna mais eficiente e pode te trazer melhores experiências que você vai aproveitar de uma maneira que talvez você nem imagine, né? Então, é uma coisa muito prática, né? Você vai sentir isso no teu dia a dia, não é só lá no final. À medida que você vai se purificando, né? Purificando o teu aparelho, tratando dele melhor, harmonizando essas energias, isso vai aparecendo na qualidade da tua vida diária, né? Porque o objetivo não é lá no fim, é ir você melhorando a cada dia, né? Fazendo o jogo e esse jogo trazendo essa transformação para a tua vida diária. Não é um objetivo a ser alcançado daqui a 10, 20 anos, né? O objetivo é todo dia, e todo dia você pode ter uma vitória dentro desse jogo e pode ter derrotas também, e tem e terá, e faz parte do jogo que você ganhe, que você perca, que você não consiga fazer o que você tinha que fazer, mas tudo isso vai servir para que amanhã você possa fazer melhor. Então, aprender essas regras, aprender o que você está fazendo aqui, é muito importante para qualificar a tua vida, né? E te trazer mais alegria, porque esse jogo ele tem essa característica, é um jogo divertido e traz uma alegria que não precisa de motivos externos. Você vai sentir isso naturalmente. Fala aí, Mário. Perfeito, é assim, é a alegria de jogar, né? E você me trouxe É, uma excelente memória aqui, que eu já não pensava nela há algum tempo, que é que eu sou santista, né? Não sou carioca, mas sou santista. Então, nas férias, né? Eu e os amigos lá, a gente passava todo dia de manhã, ia arrastando passando na casa do outro, passando na casa do outro, o grupo ia aumentando, né? Bola na mão e chega na praia, sei, espeta 2 chinelos de cada lado, faz um gol caixote, que é como a gente chamar. sim, E às vezes a gente encontrava algum grupo lá já, a gente, né, fazia um contra. E se não encontrava, a gente dividia em 2 grupos e suava a camisa por sim, 2 ou 3 horas é, seguidas, né? exatamente. E todo dia ia lá de novo, né? E não importa se É, ganhava, se perdia, se ganhava é, para amigos ou perdia para amigos, ou se ganhava para desconhecidos ou perdia. É claro que a vitória tem um sabor diferente, mas o importante, o gostoso era jogar. E depois daquele calor, tomava um banho de mar refrescante, né? Refrescava o corpo, saía, atravessava a rua, ia no bar da esquina, pegava um guaraná de 1 litro, que existia na época, só existia disso aí, e aí eu e mais um colega lá, a gente rachava um, e depois às vezes rachava o segundo, então 2 litros de guaraná, meio a meio. Então, era a diversão, é a diversão. Cada dia era sim, diferente, cada dia era um resultado, nem todo dia estavam todos lá, exatamente, representa como a vida. Eu publiquei alguma coisa essa semana, não sei se você chegou a ver, um artigo da New Scientist, que, curiosamente, assim, tudo depende da forma como as pessoas enxergam e o que elas veem lá. Infelizmente, não foi uma publicação daquelas que houveram muitos likes, ou que explodiu, né? Mas que para mim falava muita coisa. Então elas estavam justamente falando desta
dessa questão dos cientistas estarem cada vez mais vendo, e não é de hoje, né, mas ela inclusive trouxe algumas referências a alguns mais antigos pensadores e cientistas, de verem a realidade como um jogo, né, de ver a realidade como Sim. virtual. A Então, gente se isso, publicou junto. isso, exatamente. Então você lembra. É, Exato, perfeito. é. Foi esse mesmo que nós publicamos junto, Sim, tem toda a razão. sim. Eu não falei porque eu fiquei na dúvida, não lembrava É, se tínhamos foi feito assim esse. ou não, mas assim, era um negócio fantástico. Ele está falando ali que um dos caras que está falando disso hoje em dia estava propondo que, em vez de chamar Homo sapiens, a gente chamasse Homo ludens, que quer dizer algo É, como homem jogador, né? Porque sim, a gente, desde o início, se interessava, desde a antiguidade, se interessava por jogos, né? Porque a gente, de alguma forma, tem uma sensação de que a vida é como um jogo, a gente está aqui para jogar, para viver, e quando não está jogando no maior, cria um tabuleiro e começa a jogar no menor. Então, é o que nós somos jogadores sim, natos. sim. Consciência é aquilo que percebe opções e faz escolhas, né? Pela definição mínima do Tom Campbell para a consciência. Escolhe no quê? Em opções, daquilo que você estava falando agora, a gente faz escolhas, essas escolhas vão gerar resultados, algumas vão parecer positivas ou ganhos, outras vão parecer negativas ou perdas, mas não existe escolha perdida. Toda escolha vai ter um desenvolvimento, toda escolha vai ter um resultado, um processo, uma consequência, e com todas as escolhas a gente considere positiva ou não no final, ela vai trazer um potencial de aprendizado, de crescimento para nós, para um objetivo imediato, né? Aquilo que eu falei sobre a gente olhar para o final para prestar atenção e ver que não quero chegar no final sem ter feito o que eu acho que deveria, né? E esse é um ponto para a gente ter mais um motivo para estar fazendo as coisas e buscando. Mas o benefício, como você bem disse, é para agora, né? Eu vou estar fazendo tudo que eu jogar deste jogo e tudo que eu aprender deste jogo, ele sempre contribui para o meu ganho. Se eu estou aprendendo, eu estou ganhando. Esta é a minha forma de ver. Quer eu esteja fazendo uma decisão que foi boa ou não tão boa, ou como queira que eu classifique, se eu aproveitei a oportunidade e aprendi alguma coisa com ela, eu ganhei. E dei um passo adiante. E Exatamente. todo dia a gente dá um passo adiante. O importante é que eu hoje tenha aprendido algo em relação a ontem, semana passada, mês passado, ano passado. O que importa é avançar. E eu vou estar feliz e bem, na média, né, no geral, porque estou fazendo aquilo que eu estou buscando. Eu estou buscando extrair oportunidades, aprendizado, crescer e aplicar para viver melhor hoje, né? Como você bem Exa- disse. Concordo, então, em Exatamente. gênero. Pode falar. É o propósito, né? E você falou aí de jogo, né? Que a humanidade tem essa fascinação por jogos, né? Você, lá atrás, né? Os gladiadores, né? Aquilo já era jogo, né? Com Já certeza. vem daquela época. E hoje, né? Se você observar a tecnologia, a internet domina o mundo e os jogos são o que domina a internet. Porque a maior indústria que existe dentro da internet hoje é a indústria de jogos, de games. E a segunda maior indústria é a de cinema, filmes, séries e tal. E o jogo da vida, aqui o nosso, é uma mistura de cinema com jogo. Né? Então, não é à toa que a gente gosta tanto desses dois produtos, porque, como a gente fala muito aqui, a tecnologia está nos dando dicas sobre nós mesmos, mas, na verdade, a gente está dentro de um jogo que ele é um jogo misturado com um filme, porque a nossa própria vida é um filme, é uma novela. Eu falei ali do drama, né? E cada um tem a sua história pessoal, né? Se você observar a história de cada um, muitas vezes é igual uma novela mexicana, né? Cheia de dramas e traições e altos e baixos e isso e aquilo. E a vida de cada um de nós pode ser encarada dessa maneira. E nós estamos nesse jogo, somos jogadores e também somos atores, né? Porque a gente está interpretando um personagem o tempo todo, mesmo que a gente ainda não saiba que está interpretando um personagem, né? Acho que a gente já falou algumas vezes disso, mas é sempre bom lembrar que nós não somos o personagem que está
no tabuleiro do jogo, né? A gente é o jogador que está por trás, é o ator que está por trás. E por isso que esse jogo ele pode ser tão divertido, porque se você entender que a tua vida é um filme, né? E a gente se interessa tanto por filmes e séries, mas na verdade a gente está vivendo uma aventura muito mais emocionante do que essas que a gente vê e fica tão fascinado, né? Pela tela, né? A gente gosta tanto e vê uma série, quer ficar vendo o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Fala, Mário. Não, não, pois é, a sua perspectiva foi excelente, né? Veja a sua É, vida como um filme. Você gosta tanto de um sim, filme, acha aquilo tão maravilhoso, e depois, mas minha vida é monótona. Por que que a sua vida talvez esteja monótona? Por conta das escolhas que você está fazendo. Quando você está vendo um filme, é o artista, né, o enredo da história, né, que o plot, que está criando sim, aquelas escolhas que o artista faz, que geralmente são escolhas corajosas, acidentais ou não, né? Às vezes ele toma num repente ou é empurrado para dentro de alguma coisa, mas ele vai fazendo escolhas e vai entrando em arapucas, em confusões, em coisas que ele tem que resolver e que acabam resultando em resultados, né, interessantes para ele ou não, mas na maioria das vezes sim. Mas assim, o mais interessante é que é uma vida movimentada, né? O legal de você ver um filme é que é um negócio que, poxa, acontece bastante coisa. Por que que acontece bastante coisa? Porque muitas escolhas de impacto estão sendo tomadas por aquele personagem. E a gente, em vez de viver a nossa vida de uma forma, vamos dizer, corajosa e fazendo escolhas que resultem em situações onde a gente tem que tomar ações e tudo mais. E eu não estou dizendo para ninguém ir assaltar um banco, né, pelo amor de Deus, mas o que eu quero é, dizer é, se você não fizer escolhas de impacto que criem situações, você vai ficar vivendo no pacote mínimo, que é o automático. Você vai evitando as escolhas, não vai fazendo essa e aquela, fica na zona, tenta ficar naquela zona de segurança, não tem muita coisa, vai acabando por default, quer dizer, por automático, né? Acabam acontecendo coisas porque as outras pessoas de proximidade ali estão fazendo escolhas, de algum jeito estão te impactando, e você vai sendo arrastado pela vida quando no seu filme, o certo é você ser o ator principal, você ser sim. o dono das escolhas que você está fazendo, né? Dê sua cara a tapa, né? Não, não, não se trata de sair agredindo ninguém, mas de fazer escolhas significativas, experimentar. E o pior que pode acontecer para você, ué, aquilo dá certo, não dá certo, mas você vai ter aprendido, né, como fez o Thomas Edison, você vai ter aprendido formas de que aquilo não funciona. Quem sabe na próxima você escolhe de um outro jeito, mas em 100% das suas escolhas, os desenvolvimentos vão trazer aprendizados. Então, do ponto de vista da consciência, você sempre pode ganhar com qualquer escolha feita, menos ficar lá no ponto morto, esperando que a vida te empurre para as escolhas. Né? Sim, e na verdade, a sua história, né? Hoje nós somos 8 bilhões, né? Então tem 8 bilhões de enredos nesse momento sendo vividos. E ninguém está se importando muito com a sua história. Cada um eu estou preocupado com a minha, o Mário está com a dele, as histórias se cruzam, mas a gente dá muita importância porque os outros estão pensando da nossa história, Nossa. né? E a tua história, você é o ator principal, mas esse jogo ele é tão rico que você, além de ser o ator principal, você é o roteirista, você é o diretor desse filme, né? E você pode, esse filme ele está sendo feito, né? E você pode mudar o roteiro, você pode fazer o que você quiser, porque o filme é teu, né? Claro que tem coisas que você depende dos outros também, mas a grande maioria, a decisão é sua. Você escolhe. E tem uma coisa que é mais bacana ainda também nesse jogo, porque você entendendo como ele funciona, você não precisa também estar inserido numa vida que tenha muitos acontecimentos e muitas pessoas envolvidas, porque cada coisa que você faz dentro desse jogo, ela tem significado e ela tem importância. Então, tudo que você faz, todas as suas simples escolhas, interferem no resultado desse jogo. É a maneira que você fala com as pessoas que você encontra na rua, né? Você vai num restaurante, é a maneira que você fala com o garçom, é a maneira que você conversa, é a maneira que você olha para o que está acontecendo à sua volta, seja lá o que for. Qualquer coisa
é material para o jogo. Tudo é material para o jogo. Você não precisa estar em Paris ou em Nova York, ou seja lá onde for. É onde você está, tem muitas coisas acontecendo e que vão enriquecer o teu filme se você tiver esse olhar. Perfeito. É assim, qual é o objetivo? Ô, Vida, viver, equivale a Maílson, jogar. abre São essa quase janela aí, pô. sinônimos. Porque você vai perguntar qual é o Aqui, objetivo da vida? O objetivo da vida é viver. E se a vida é um jogo, qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é jogar, né? Não é o resultado, não é o local de chegada, não existe local de chegada. Existe um pacote de experiência dentro desse jogo, dentro desse personagem que eu baixei lá e pus para rodar, né? E o objetivo é ter essas oportunidades, essas experiências, essa possibilidade de fazer escolhas e de aprender com elas, e vivê-las, viver. Eu só preciso estar atento à vida, consciente de que estou jogando com o personagem e que tudo que eu estiver escolhendo vai gerar oportunidade para mim, senão eu vou desperdiçar. É a mesma coisa que você pode assistir um filme com vários objetivos, né? Em geral, as pessoas assistem como diversão, como passatempo e como fuga, muitas vezes. Ou você pode assistir esse filme além de como diversão e passatempo, e em vez de fuga, você está experimentando, porque o que está acontecendo? Você está olhando como se fosse só um observador de personagens que você não está pilotando, mas que, teoricamente, né, dentro do filme, estão sendo pilotados por alguém, estão fazendo escolhas, estão tendo consequências, estão passando por situações, estão aprendendo coisas, mas a gente também pode aprender coisas com aquelas vivências para nós. Né? Então, você pode extrair coisas de um filme ou de uma experiência de qualquer tipo, ou mesmo de um videogame, né, eletrônico que você esteja jogando, você pode extrair aprendizado. Se existe um conteúdo, existe uma possibilidade de aprender, existe uma possibilidade de aplicar em qualquer direção da vida. E eu acho que, assim, com isso aí que a gente comentou, a gente acabou avançando sem querer, como tem lógica na lista, acabou adiantando o outro tópico, que seria o crescimento pessoal e Sim, espiritual, que seria a sim, consequência de estar trabalhando com este jogo, aproveitando bem. Então, a ideia de que estamos aqui para evoluir a qualidade da nossa consciência enfatiza a importância de cada escolha que fazemos, que é sobre isso que a gente estava fazendo. Em uma realidade virtual, nossas interações e decisões têm consequências diretas no nosso crescimento, nos incentivando a adotar um comportamento mais orientado por amor e menos orientado por medo, né? Que é outra coisa que a gente sempre foca aqui, que o medo é o inimigo do amor. Se eu quero ter uma vida amorosa, uma vida melhor, com melhor qualidade, eu tenho que limpar minhas crenças, eu tenho que limpar meu medo. Só se eu quiser, ninguém é obrigado, né? A gente está comentando sim. aqui, aproveita quem quer. Um É, outro tópico seguinte, sugerido aqui para a gente ver outras oportunidades de vantagens do que se pode extrair disso, é a experimentação desta visão da vida como um jogo, como um videogame, a possibilidade de experimentação e a questão da criatividade. Então, essa visão oferece uma plataforma segura para experimentar, inovar e aprender com experiências diversas, sem o peso do significado definitivo. Estamos mais livres para explorar novas ideias e realidades, aumentando nossa capacidade criativa e adaptativa. Ou seja, é aquela história que eu falo sempre, né? Se você imagina que essa realidade é maciça, é sólida, construída por tijolos e pedras e cimento, é uma realidade muito mais fixa e imutável, onde você não tem impacto, do que você imaginar que é uma realidade mental e são as suas escolhas na sua mente que estão te levando a fluir pelos caminhos que estão disponíveis, pelas possibilidades que estão aí. Então, tem um impacto direto na questão de você experimentar com mais liberdade, porque você está vendo que não tem grandes riscos, no final a consciência nunca sofre nada, e você solta a criatividade, porque sabe que é uma realidade mais leve do que essa de tijolos, de massa e de cimento. pois é. Fica tudo muito mais estimulante, né? Essa maneira de você olhar a vida, ela acaba com tédio, porque tudo passa a ter uma outra importância. Você vê que você está num aprendizado contínuo, né? Tudo que está acontecendo serve
para você aprender alguma coisa, e a gente está falando de autoconhecimento. Então, é tudo sobre você. Tudo que acontece serve para te mostrar alguma coisa sobre você mesmo. Não precisa ter outra pessoa. É sempre sobre você. Você vai perdendo o medo também de errar, porque você entende que é um jogo, e o jogo faz parte de ganhar e perder, né? E como o Mário falou ali antes, quando você teoricamente perde, aquilo te dá um feedback positivo, você aprende alguma coisa, né? Às vezes mais do que quando você teoricamente ganha, e a diversão fica muito maior, né? Porque você está jogando, você está curtindo, você está aproveitando cada momento da sua vida, né? Isso traz mais sentido para a tua vida. Tua vida deixa de ser uma coisa qualquer e ela ganha um outro sentido, que é uma coisa muito importante que tenha, né? E se você consegue trazer isso para os teus relacionamentos, seja com a tua mulher, com o teu marido, com quem você seja casado, com as pessoas que você se relacione, e que essas pessoas também passem a olhar a vida como um jogo, esse jogo vai se tornando uma prática coletiva e ele vai ficar mais interessante ainda. Então, uma proposta que eu gosto de trazer para as pessoas é que divida essa visão com as pessoas que te cercam, porque isso só traz ganho para todos, né? E para o casamento, então, que é o relacionamento mais complicado que existe, né? Porque você fica normalmente 24 horas, não junto, mas você convive com a pessoa que está do teu lado todo dia, né? Então é onde aparecem mais desafios. Esses desafios, se encarados com a visão do jogo, eles passam a ser oportunidades inimagináveis de crescimento para quem consegue fazer essa distinção. Então, vale muito a pena que você não só traga para a sua vida, mas também para a vida de quem está em volta de você, não como uma religião, porque a tua religião não precisa mudar por causa disso, né? A tua crença, seja lá o que for, permanece e ela também faz parte do jogo, mas como uma maneira de olhar para a vida, né? Isso é muito importante. É, bem chamado aí essa questão da religião, né? Não tem nada a ver, né? O que você vai fazer com a sua religião é uma escolha sua, né? À medida que você cresça, ou você adapta, e se você consegue crescer, você consegue adaptar e ver da religião o que é que está de mais positivo lá dentro, e às vezes algo que não está tão positivo, mas as escolhas são sempre suas. Mas a questão de você ter como compartilhar, e essa é diferente de. Você também mencionou a religião, no sentido de que não é para sair pregando nada para ninguém, né? Porque se Sim. você sair pregando, né? Pegar qualquer livro na mão, qualquer vídeo, qualquer texto e sair pregando, vai ser algo extremamente chato. Ninguém gosta É, disso, né? sim. Não convence ninguém, né? O principal fator, né, é você estar cada dia pondo melhor em prática essas coisas, vivendo com uma qualidade de vida melhor, sendo mais tolerante, mais inteligente, mais positivo. Isso vai ser a consequência natural do melhorar do seu jogar, né? E isso você vai desenvolvendo essa habilidade para, de repente, que o seu companheiro mais próximo, a pessoa que você se relaciona mais, acabe eventualmente se interessando, né? E resolva também ela progredir por esse caminho, e isso torna a coisa mais interessante. Como você falou, é perfeito, né? Por exemplo, aqui em casa, eu compartilho, graças a Deus, dessa caminhada de autoconhecimento com a minha esposa, né? Aliás, eu entrei nela, né? Fora alguns sinalizadores externos, no final, pelas mãos dela também, né? Que acabei indo parar numa escola para estudar autoconhecimento, e a gente tem esses diálogos, essas conversas e essas tolerâncias um com o outro, né? Sabendo que a gente nem todo dia está bem, que tem hora que ela quer silêncio, quer sossego, e não é comigo, não é contra mim, né? Ela quer sossego e silêncio, ela está a fim de colocar as ideias no lugar, e às vezes sou eu, né? E a gente tem esse tipo de compreensão, tanto quanto na hora de dialogar, quanto na hora de ficar quieto também, né? Que, É né? Às vezes importante. a gente interpreta tudo para o pessoal, né? O que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa?
Será que ela achou que eu fiz alguma coisa? E você vai ficando paranoico, né, na sua própria mente ali, como sempre, né? A sua mente vai fazendo parafuso, vai deixando você doido. E não precisa, né? E estando em, né, podendo compartilhar realmente, se você logra, né? O ideal é que a pessoa perceba pelos progressos que você está fazendo, que seja lá o que você está fazendo é interessante, e aí quando você Sim. conversar, né, não adianta vir, por isso que não adianta pregar, pregar não é bom, É, todo mundo vem te dar é, aquela receitinha de bolo do que fazer, mas a não pessoa é. mesmo não faz, ela quer que você faça, né? É. Cara, não leva ninguém a lugar nenhum, né? Não pode ser sob coação, né? Não, a gente não tem como. É um interesse que é despertado naturalmente, porque a pessoa vê que a tua vida ali está tendo uma melhora, uma Né, transformação, e ela naturalmente quer participar disso, né? uma, Então, fala. não, é que uma outra coisa que você estava comentando antes do jogo, umas duas etapas para trás, são tantas coisas que vão surgindo, né? E essa também é muito legal. Naquela que eu estava comentando do futebol, me lembrei do José Vasconcelos. Você lembra do comediante José Vasconcelos? Lembro, claro. Então, era um cara muito bacana, ele conseguia fazer você morrer de rir, você ficava... Eu fui assistir um show, tive a oportunidade de assistir um show ao vivo com ele quando eu tinha meus Sei. 19 anos ou coisa assim, e na época ainda É, tinha censura e tudo mais, mas ele fazia um show onde ele não falava um palavrão, e você se mijava de rir, para não dizer outra é. coisa. E eu vi esses dias um vídeo dele no Jô Soares, onde ele conta Já vi esse, aquele do trecho do piloto. italiano, o pai italiano que não conhecia futebol, que o filho queria ver. Não sei se é esse. Não, o que eu vi era um cara de táxi. Não, E, esse do táxi é bom também, né? Do comandante. foi esse que eu vi no Jô Soares, do Mas o que comandante. eu vi agora, até depois se eu achar, eu te passo. Ele está descrevendo o jogo, né? Porque tem a ver com o que a gente está falando aqui, do ponto de vista de alguém que não sabe como o jogo funciona. Ele está falando do jogo de futebol, então é um pai italiano que dá uma bronca no filho, toma o ingresso do filho, eu vou lá ver essa porcaria desse jogo, ele fala com sotaque italiano e não sei o quê. E aí, para ver o que raio é isso, aí ele vai ver um jogo do Parmeira e não sei o que lá, e aí entra aquele monte de homem, 11 de um lado, 11 do outro, e mais aquele outro baixinho que cata a bola, interrompe o jogo e não sei o quê, e primeiro aquele campo vazio, aquele pasto lindo, não tem uma vaquinha, não tem uma cabra. Então, é muito engraçado ele descrevendo o ponto de vista do jogo, né, do jogo do futebol ali no caso, de uma pessoa que não tem a menor ideia do que seja, né, como se tivesse caído de Marte ali. E isso hoje em dia é quase que impensável, mas antigamente tinha muita migração, tinha gente do interior, Sim, tem gente que fazia muita ideia. E fica muito divertido, mas é muito interessante, porque de tudo a gente pode extrair alguma coisa. E ele, além de você se divertir com ele, que é uma figura, você compreende esse ponto de vista de estar em um jogo e não entender nada dele, e que nada daquilo faz sentido algum. Porque assim, a gente tá acostumado, a gente já sabe. E quando você olha, para você faz sentido, parece que nasceu fazendo sentido, mas não faz sentido algum. Se você olhar para uma pessoa que nunca viu, que veio de Marte, e bota ela na frente de um jogo de futebol, ela começa a olhar para aquilo e fala: Meu Deus do céu, por que não dá logo uma bola para cada um e eles param de brigar? E a mesma exatamente. coisa, o objetivo de falar isso, claro que com humor tudo fica mais leve, mais divertido, mas é que não é diferente do que a gente está falando aqui sobre a nossa realidade no jogo vida, né? Você tem que estar. Quanto mais você conhece do funcionamento do jogo, das regras, estou quase na escuridão aqui, melhor você lida com tudo aquilo, com melhor qualidade de vida você tem hoje. Hoje, para cada aprendizado, você já aplica dali para frente. Né? Não é uma coisa. Né? É, Claro que acumulativamente aquilo vai melhorar bastante, mas já vai melhorando de imediato. Cada coisa que você percebe do funcionamento, que você já aplica, já te causa um impacto positivo. sim. Não precisa esperar nada para começar a fazer isso, né? Você já está no jogo, é só uma questão de você colocar essa visão. A partir de agora, você começar a enxergar como jogo e entendendo essas regras, né? Porque tem coisas que você precisa ir buscando para assimilar essas informações
para ver como é que você se comporta dentro desse jogo, né? E uma das características do jogo é que a gente entra nele sem saber. Isso faz com que um personagem seja criado, né? Que é importante que esse personagem exista. Faz parte do jogo que esse personagem exista, para depois você descobrir que você não é esse personagem. Isso é uma parte importante do jogo, que você se identifique com o personagem, que você depois se desidentifique desse personagem. E Então, existem, isso fala. não, ia dizer que existem vários caminhos para você fazer e chegar nessa descoberta. Então, assim, alguém vai questionar, não, mas, poxa, eu já aprendi, já descobri, coisa e tal, aí depois vou ter que fazer de novo. Vai ser de outro ângulo, de outra perspectiva. Sim, sim, é um jogo com muitas perspectivas. Beleza, um ponto a mais aqui, então. Conexão e empatia. Compreender a realidade como virtual, né, como um videogame, destaca a interconexão entre todas as consciências, ou entre todos os eus reais, né, se chamarmos assim. Sim, Isso ajuda a empatia e a solidariedade, pois reconhecemos que machucar o outro, em essência, é machucar a nós mesmos em um nível mais profundo. Se nós estamos nos percebendo como parte de um todo, né, com pedaços de um todo, que no fundo são feitos da mesma coisa, né, que são como se fossem uma forma de descrever isso. A fonte você pode chamar de uma mãe, e todas as outras consciências você pode chamar de filhos, portanto, irmãos, né? Formas de descrever. Então, somos todos uma coisa só. Então, inclusive somos, porque somos um pedaço da fonte. Então, que sentido faz machucar o outro? Então, essa perspectiva também ajuda na empatia e na percepção do outro, e na convivência com o outro, porque no final você enxerga o outro mais do que por qualquer mandamento, que é você mesmo, de alguma forma. perfeito. E na realidade é o seguinte, né? Quando você entende que você está no jogo, você já deu um passo adiante, porque você agora já está com uma nova perspectiva, você já elevou a sua consciência, você já está olhando, você deixou de estar dentro do jogo e você já está olhando ele de fora. Mas você entende que muitas pessoas que estão à sua volta ainda não tiveram isso, essa visão. Então você olha para elas com essa empatia, né? Com essa compaixão, que muitas vezes elas estão fazendo erros, né? Que você olha aquilo e pensa, pô, mas como é que essa pessoa está fazendo uma coisa tão errada? Mas você entende, a gente está num jogo, esse jogo tem fases. Uma das fases é você estar identificado com personagens, sem saber que você está dentro de um jogo e você está chutando a bola para o teu próprio gol e não sabe, né? Falando de futebol, né? Você está dando a bola para o adversário, não sabe, está jogando fora, mas na verdade que você ainda não aprendeu as regras, você não entendeu que você está no jogo. Mas à medida que você vai se elevando e vai tendo a visão do todo, do maior, e vai entendendo, nós estamos num jogo, esse jogo é um jogo de aprendizado, é ao mesmo tempo um jogo individual e coletivo, porque você, como a gente falou, tem a sua história pessoal e cada um tem a sua própria história pessoal, mas essas histórias se conectam e precisa dos relacionamentos para o jogo existir, né? Então, vai ter que ter alguém que vai ter que fazer papel de vilão nesse filme. E é assim que o filme funciona, né? Não só para o filme ter graça, mas para trazer aprendizados, né? E você vai entendendo que todos são atores, né? Que cada um está interpretando um determinado papel em um determinado momento dentro da tua vida, mas aquele papel não é só aquele papel, né? Você interpreta inúmeros papéis. Para um você é amigo, para o outro você é filho, para o outro você é mãe, para o outro você é marido, para o outro você é inimigo. É um jogo muito dinâmico, né? E você vai vendo que os outros também estão fazendo a mesma coisa que você. Então você vai olhando como colegas de trabalho ali, como pessoas que estão fazendo a coisa funcionar, porque é isso. Esse jogo ele precisa dessa colaboração de todos, né? Então, essa conexão vai aumentando. Como a gente está falando da conexão, vai vendo que é tudo uma coisa só e que tudo está interligado.
por mais que os personagens de cada um e os avatares sejam completamente separados. Somos todos atores da mesma novela. Uma novela é algo que se aproxima muito para descrever. Eu gosto muito do exemplo do teatro, que é mais direto, a pessoa fisicamente Sim, percebe mais, mas num filme ou numa novela, principalmente, ocorre porque ela tem continuidade, tem evolução, todo sim. dia tem um capítulo, né? Todo dia as Mas pessoas. tem os núcleos, né? Então, Você está num núcleo que não, participa do outro, né? Não é sim. uma novela, todos nós só numa, né? Não, A gente tem não, não. Mas 8 a milhões de novela novelas entrelaçadas. a novela é um bom exemplo, né? Porque existe aquele grupo de pessoas envolvidas naquela história Sim, e estão indo ali, e todos são atores, né? sim, Todos estão se observando, representaram um papel e até criticamente avaliando se estão representando bem ou não, mas enquanto estão lá, estão fazendo de conta que são os personagens e nós estamos fazendo de conta que acreditamos que eles existem, né? E às vezes a gente mergulha e fica com raiva e gosta e e acredita mesmo. critica, né? Assim, dificilmente alguém acaba criticando, raramente, o ator pela qualidade da Sim, representação, mas fica o povo com é, raiva do personagem X, com raiva do sim, personagem Y, torcendo para o exatamente. personagem Z, né? Porque aquilo parece a vida, né? Como nós dissemos antes, nós somos o homem que joga, né? O Homo ludens, né? Então a gente, Sim, qualquer jogo que aparece, a gente vai lá e veste a camisa e entra no jogo e é, parece que está passando lá, mas são exemplos perfeitos. O ator, né, ele quando sai, vai cuidar da vida dele, ele tem os problemas é, pessoais, filhos, esposa, conta no banco, ele tem que resolver os dramas dele, e aí ele chega na hora de gravar, desconecta, conecta no personagem e toca para frente a história do personagem. E você falou um ponto importante também, né, que é essa questão de que existem, a gente tem que, essa questão da empatia, que eu estava comentando, você comentou de uma outra forma, que compaixão. você tem pessoas que não estão jogando, quer dizer, de melhor, vamos dizer, a pessoa não está com nível de qualidade de jogo, de compreensão, de autoconhecimento tão bom, e está fazendo coisas que você não faz mais, já fez, talvez recente ou não, e compreende, tanto que você compreende o que ele está fazendo, mas você fala, pô, como é que essa pessoa pode fazer isso? Se você não tem empatia para compreender que todo mundo está fazendo o melhor que pode com aquilo que chegou, com o que aprendeu, dentro do personagem que está representando, então tenha pelo menos um outro lado para olhar para isso, que assim, tenha empatia com você mesmo. Olhe para você 10 anos atrás, olhe para você 20 anos atrás e veja aquilo que você fez lá atrás, as escolhas que você fez, os resultados que você obteve, e o que você às vezes acha que você se autocritica, porque se eu pudesse voltar, eu ia fazer diferente, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Não, você não ia fazer nada diferente. Se você voltasse lá com o mesmo conhecimento, o mesmo autoconhecimento, o mesmo autodomínio que você tinha quando fez aquilo, você ia fazer igualzinho, né? E agora, qual é a vantagem? Agora você faria diferente, mas você fica criticando você mesmo de lá de trás. Então, faça as pazes com você mesmo, porque o você de lá de trás, né, reconheça isso, comece por você, se você não quer olhar para o outro, né? Você fez o melhor que você podia com aquilo que você sabia. Você fez o que podia. Agora você está fazendo diferente, porque você já passou 10 anos, 20 anos, um dia, não importa, aprendeu alguma coisa e você pensa diferente. Mas se estivesse naquela mesma condição, você faria, ou qualquer outra pessoa faria talvez a mesma coisa, porque era o que a pessoa podia fazer. Então se perdoe pelo que você já fez e que hoje você considera que podia ter feito melhor. Faça melhor hoje, que é onde você pode atuar no agora. E perdoe-se pelo passado. E se você pode ser diferente e fazer pior, imagine que todos os outros não são tão diferentes de você e estão nos seus graus de sabedoria ou falta dela, ou ignorância, e estão fazendo o melhor que dá. E para você parece pouco, mas para eles estão no tufo do munfurufo do que eles podem fazer. Infelizmente, por um lado que você está olhando, parece pouco, mas não é, é pouco para você hoje, já não foi pouco ontem, e para ele é o que ele tem para hoje para fazer. Então, que bom que eu já passei por aquilo, já aprendi alguma coisa e hoje faria diferente, porque naquela mesma época talvez eu tivesse feito a mesma coisa, né? Exatamente. É a mesma coisa que você olhar para uma criança que está engateando e criticar ela porque ela não sabe andar, né? Só porque você já sabe caminhar.
né? Você passou por aquilo ali também. Então, o jogo é coletivo, está todo mundo junto dentro desse jogo. E esse olhar é muito fundamental para a gente viver melhor. Perfeito. Bom, eu acho que a gente hoje Sim, cumpriu um tá terreno bom. bastante positivo aqui. Eu acho que É, ficou muito interessante. Gostei muito do bate-papo hoje. Eu me repito, lamento, mas eu prefiro dizer que eu gostei do que vir aqui ter que dizer também que não gostei gostei. muito. Espero Também que tenha gostei muito. contribuído para as pessoas. O último ponto que eu não vou nem nos dar o trabalho de comentar aqui era com relação à simplicidade que essa visão traz, que ela fica relativamente óbvia. A gente está dando essas explicações aqui, não é porque a gente se aprofundou numa complexidade gigantesca, é porque a gente se aprofundou na simplicidade. Esta visão do videogame, ela simplifica a nossa vida, a nossa compreensão, o nosso entendimento das coisas, facilita para a gente compreender, para pôr em prática para nós e para explicar para você. Então, é uma visão que vale a pena você se aprofundar e olhar com mais carinho, porque ela simplifica a sua vida. Essa visão das coisas como um videogame é outro benefício colateral que você vai ter, e sem fazer um esforço direto para ele, mas se focando no autoconhecimento, na busca dessa simplificação, desses conceitos, né, de ver essa metáfora do videogame, pôr ela em prática, experimentar, ele vai te trazer simplificação para a sua vida. Sua vida vai ficar mais leve e mais fácil. E eu agradeço a este ponto de vista de ter chegado a ele, porque foi o que fez por mim. Entendo também que provavelmente foi o que fez pelo Zeca. Aproveito para me despedir. Até a próxima terça. Espero que gostem bastante. Deixem perguntas, deixem sugestões, deixem comentários. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Terça-feira que vem a gente se vê de novo. Obrigado, Zeca, mais uma vez. Obrigado, Mário. Perfeito, é isso aí. Quanto mais simplicidade, melhor. É isso aí. Terça-feira voltamos aí. Um abraço. Deixa a Obrigado, Mário. complexidade que os outros geram para a gente lidar com ela. Não precisamos nós complicar Pois as é. coisas. Exatamente. Valeu. Um abraço. Valeu. Abraço.